Boa noite. Está no ar o podcast Jovem Cristo! Aê, uma salva de palmas para minha banda. Muito obrigada, muito obrigada. E no programa de hoje, nós vamos receber convidados muito especiais. Quero começar chamando ela, que é esposa, missionária e mãe. E quando o marido dela viu ela pela primeira vez, sabe o que ele pensou? Ela é um presente de Deus. Com vocês, Cláudia Cássia Gonçalves! Agora nós vamos chamar o marido da Cláudia, certo? Que segundo ela, a frase que ele mais repete lá na casa dele é o seguinte: vocês estão perdendo o foco, vocês estão perdendo o foco. Com vocês, Flávio Paulo Tavares! Muito bem. 4 é par, hein? 4 é par. Muito bom. O próximo casal, eu gostaria de chamar ela também, que é esposa, missionária e mãe. E segundo seu marido, no primeiro momento que ele viu ela, lá no primeiro dia de faculdade, ele olhou para ela sozinha, lá naquele canto, e aquele povo tudo porra louca lá da faculdade, e ele falou que sentiu vontade de proteger ela, ficou com dó, queria defendê-la. Ó, é? Com vocês, Ana Paula Bueno da Luz! Nós já conhecemos o marido da Ana Paula, não é? E segundo ela, a palavra que ele mais repete para a família dele é cuidado, cuidado. Com vocês, o Henrique Bueno da Luz. Ah, opa, nossa senhora, muito bom, muito bom. Nós vamos começar esse assunto falando disso, que não é o caso de alguns, né? Mas a maioria aqui está querendo ali um relacionamento, né, amigos? Está querendo aqui alguns em desespero, né? Muito bem. E aí nós vamos fazer essa pergunta. Nós vamos fazer essa pergunta que os varões que estão aqui vão começar respondendo para nós, certo? O fio aí tá tudo bem. Vamos começar com meu amigo Flávio. Flávio, como é que vocês começaram a namorar? Bom, eu também estava na fase do desespero, né? Igual muita gente tá aí. Vai se identificando aí. E eu fui pro grupo de jovens. E quando eu fui pro grupo de jovens, que eu cheguei na porta da igreja para entrar assim, tinha uma menina lá na parte da acolhida, fazendo um acolhimento, e essa menina me acolheu muito bem, olhou para mim ali, disse para mim, seja bem-vindo, e quando eu olhei para ela, sabe, a hora que eu olhei para aquela menina, eu falei assim, ó, achei, parece que o meu coração, sabe, parece que eu já senti algo de Deus ali, eu falei, eu achei ela, e
participei do grupo de jovens. Eu já tinha participado há um tempo atrás, mas fazia muito tempo que eu não ia. E aí, ela disse que nem me viu, mas ela já estava de olho em mim já, ela já olhou também. Eu percebi o olhar dela. E um dia, assim, eu acho que eu fui uns 2, 3, 4 grupos, e a gente saiu para ir numa pizzaria. Aí eu não estava com o pessoal do grupo de oração, não. Eu fui com um amigo meu. E eu cheguei lá, vi o pessoal sentado. O pessoal estava lá, o pessoal do grupo de oração sentado. Eu falei, opa, acho que eu vou lá. Aí, quando eu cheguei, eles estavam num assunto, conversando a respeito de namoro. E eu cheguei, fiquei do lado assim, cumprimentei e fiquei ouvindo aquele assunto. E eles comentaram entre eles lá, a Cláudia disse assim, que as meninas do grupo de oração queriam namorar meninos do grupo, que precisariam namorar meninos do grupo, mas os meninos do grupo não estavam nem aí, estavam de olho nas meninas lá de fora do grupo. Mas os meninos querem outras meninas, não querem namorar com a gente. Aí eu entrei no meio e falei, mas que jeito que é o negócio que você está falando aí? Aí ela repetiu, eu falei assim, não, mas não é bem assim não. Será que é assim? Não, os meninos de Deus não querem as meninas de Deus, não querem. Aí eu teimei com ela e falei para ela, ó, não é bem assim não, eu provo para você que não é assim. Se Flávio é fúria e tradição, hein, Flávio? Nossa Senhora! E nisso ela falou, mas como assim? Eu falei, não, eu tenho um livro que eu acabei de ler. Eu tinha lido um livro que chamava Glorioso Encontro, há um tempo atrás. E esse livro orienta muita gente na forma de procurar alguém especial, alguém que é de Deus pra gente. E eu tinha feito a leitura desse livro. Esse livro pede pra gente fazer uma lista de como que a gente sonha que seja, como que é, e rezar com aquela lista todos os dias. E eu estava naquele caminho. E aí eu falei para ela do livro. E ela passou quantos dias? Passou um certo tempo, ela ficou meio travada ali, não deu muita bola não. Aí eu comecei a carregar o livro, eu levava o livro no grupo de oração. A tia Dia falou, pá, hoje parece que não vai ter jeito de entregar o livro para ela, eu não entregava. Ela ficou na dela. Aí eu peguei e dei o livro para ela ler. Eu dei o livro para ela ler, ela começou a ler o livro. No tempo que ela foi lendo o livro, eu fui participando do grupo de jovens, a gente foi se conhecendo ali no grupo de jovens, e ela lendo o livro. Eu perguntava, você está lendo? Ela falava, tô. Você já fez a tua lista? Ela falava, não. E a gente foi conversando assim, eu falava, mas e a tua lista, como é que foi? Ela falava, não, eu não fiz minha lista, eu não preciso de lista. Eu pensava, ela não precisa de lista, porque ela já está vendo a lista dela aqui, né? Flávio foi o primeiro imparável, né? E depois de uns 4 meses que eu estava participando no grupo de jovens, ela pegou e falou que tinha terminado de ler o livro. E a gente começou a conversar, e a amizade foi ficando aos poucos assim, eu já fui percebendo o olhar dela, já estava começando a despertar o interesse. E no aniversário da cidade, eu lembro certinho, foi no dia do aniversário da cidade, eu só não vou cantar a música para vocês que estavam cantando, porque eu não sei cantar. E agora? Eu posso cantar. Eu vou falar a letra. E a gente ficou junto ali. E a música era um show de João Pedro e Cristiano. Eu não vou cantar, eu vou falar a letra da música. A música fala assim, o refrão da música era assim, era só pra ficar. E a gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer. Guilherme sabe. E o que era só um momento, um simples passatempo, fez o amor acontecer. Nessa música a gente deu o nosso primeiro beijo. Então, né?
O Flávio, quando ele começou a participar, assim, eu vinha de uma experiência na minha vida, assim, que eu fui uma jovem, não uma jovem louca da vida, assim, eu sempre tive uma vida muito boa, e a minha família muito católica, minha mãe de muita novena, e eu cresci assim, sabe? Então, tudo na minha vida eu fazia novena. Meu primeiro emprego, eu rezei para Santa Clara e ela me deu, sabe? Então, assim, e todos os namorados que eu tive antes de conhecer Jesus Cristo, eu passava no sacrário e falava para Jesus assim. Eu não sabia fazer adoração, Jaine, sabe? Mas eu passava lá para Jesus, falava assim: Jesus, se não for da tua vontade, não deixa ir para frente, sabe? Eu sempre tive isso comigo, que eu sempre tive vontade de casar, como muitas aqui têm vontade, mas tinha medo de me casar com a pessoa errada. Esse eu sempre tive medo. E depois, foi em 2001, eu perdi meu pai. Aí a minha vida boa, assim, de ter tudo e poder fazer as coisas conforme eu queria, sair, eu perdi. Aí Deus tirou de mim. Aí eu falava assim: Jesus tirou de mim. Nossa, Ele me deu tanta coisa e agora Ele me tirou. Eu fiquei meio que revoltada com Deus nesse período. Aí foi aí que eu comecei a participar das coisas da renovação. Foi aí que eu comecei a participar do grupo. Por um tempo que eu participei, eu já fiz experiência de oração. Aí eu fiz experiência e já fui para a comunidade, já fui trabalhar. E o meu objetivo era, quando o Flávio chegou, eu queria ver aquela igreja cheia de jovens. E eu sempre ficava assim na acolhida. Sempre ficava na acolhida. E eu com certeza eu fazia assim a acolhida com muito carinho com os jovens, porque eu queria, sabe? E uma coisa que, primeiramente, eu vi no Flávio e que estava faltando, principalmente no nosso grupo, a comunicação, sabe? O Flávio é muito comunicativo, sabe? Ele é muito comunicativo. Então, onde que ele está, ninguém está triste ali. Está todo mundo dando risada. E a gente precisava, né? Eu falei assim: nossa, esse menino só pelo jeito que ele chegou na mesa, assim, porque o assunto nosso realmente era namoro, mas a gente estava tentando assim: gente, ninguém vai namorar, não, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer esse grupo crescer. O grupo nem nome não tinha, gente. A gente ia marcar uma adoração para a gente rezar, para a gente colocar nome e dia, para quando que ia ser. A gente rezava no sábado à noite, mas não estava dando certo. Sabe, estava indo muito poucos jovens. Então, será que é a vontade de Deus que o grupo seja no sábado? Talvez não seja. E ele já chegou me oferecendo um livro. Eu falei assim: nossa, que coisa estranha. Intelectual, né? Nossa, muito. Depende do livro. Achei muito estranho, sabe? Assim, tudo. Mas aí eu fui percebendo aos poucos nele. E nas nossas conversas, tudo, eu percebia muitas mãos de Deus, sabe? Assim, o crescimento, sabe? Ele me fazia crescer, porque fazia pouco tempo que eu estava ali, mas a experiência dele de vida e de tudo me fez crescer muito, sabe? E aí o grupo de jovens começou no dia que você pediu ela em namoro, foi isso? Foi assim. A gente começou a namorar, aí a gente começou a namorar mesmo, e eu ingressei mais no grupo de jovens. E assim, rapidão, eu fiz experiência de oração. E ao chegar na comunidade, ao que eu cheguei na comunidade, não sei porquê, já me convidaram para coordenar o grupo de jovens. E eu estava muito motivado e a gente começou, vamos, quantas vezes nós passamos a noite na capela, não tinha jovens para a gente evangelizar, a gente passava, a gente amanhecia, dava 4, 5 horas da manhã, a gente estava adorando Jesus na capela, sabe? Eu, a Cláudia, um ou outro, e aí, aos poucos foi surgindo pessoas para adorar Jesus também na capela, e começou na capela o grupo de jovens, começou na capela, e aí a gente percebia uma pessoa ou outra, o guia é uma dessas pessoas, a gente tinha que buscar o guia em casa e devolver, senão o pai dele com a mãe dele não deixava ir,
A gente buscava ele e levava para casa. E a gente aí foi ganhando esse carisma, e foi chegando um ou outro jovens, e a gente começou a rezar para saber que nome que colocava e que dia que colocava. Aí a gente resolveu passar para o domingo à noite, e o grupo de jovens era Renascer, porque ele tinha acabado e renasceu, que é o Renascer, o grupo de jovens de Poços Fundos até hoje. Aleluia, os jovens estão aí, né? Isso aí. E aí é muito interessante que quando o Renascer faz aniversário de grupo de oração, é aniversário de namoro nosso. Então toda vez que celebra um aniversário do grupo Renascer, é o aniversário do nosso conhecimento, do nosso namoro. Romântico, né? Muito bom. Eu achei uma versão recente dessa música aí que você cantou, Flávio. É assim, ó. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Fechou! Muito bom, galera, muito bom. E você, Henrique Bueno da Luz? Deixa a luz do céu entrar na sua vida, Henrique. Conta pra nós. Como é que foi que a luz entrou? Eu acho que foi um pouquinho mais rápido, né? Eu sei que quando eu comecei a namorar com a Ana Paula, muita gente ficou bravo, revoltado, tudo mais, porque o povo às vezes estava já há tempos na comunidade procurando alguém. E eu cheguei na comunidade no mês de abril, participando lá. No mês de junho, a gente já estava namorando. No mês de julho, teve um acampamento aqui. No mês de agosto, eu estava na liderança, né, participando da liderança. E eu acho que 1 ano e meio depois que a gente começou a namorar, a gente já estava coordenando a comunidade lá. Então, imparável também, né? Foi um negócio meio assim, de uma vez, né? Eu acho que uma coisa que eu tinha, e estou melhorando hoje, de dificuldade, que era ser atrasado, ou muito enrolado com as coisas, chamou atenção, porque o ônibus saía de Itapeva para ir para a faculdade, e eu era o último aluno a entrar. Então, normalmente, o homem já tinha dado partida, já estava daqui lá no barzinho, e eu corria loucamente naquela avenida e batia atrás do ônibus, e o Márcio lá do Campo Redondo parava o ônibus, aquela socada, e eu entrava, né? E a Ana Paula fala que toda vez que eu parava o ônibus e eu entrava, ela fazia assim... É verdade, será que ele não vai vir hoje? Né? E de repente o ônibus parava, o coraçãozinho brilhava, né? Disse ela. Se não for verdade, fazer o quê? Pois ela conta, né? Mas o começo foi assim, já fazia 2 anos que eu estava na faculdade, a cada 6 meses entrava alunos novos, tinha aquela situação do trote, cortar a roupa, passar tinta de carimbo na cabeça, mexer com as meninas, tudo. Quando eu entrei na faculdade, só entrou eu, então não teve trote. Ficaram com dó, só entrou ele, então não vamos fazer trote com ele. Então eu nunca participei disso por não ter feito nada comigo, também não achava legal. Mas quando a Ana Paula entrou na faculdade, chamou a atenção porque alguém diferente estava ali. Então você imagina um ônibus, 50 pessoas, 40 e poucas pessoas, que iam tanto de pé, e uma menina estava no cantinho, mais acanhada, e eu pensava assim, coitada dela, a hora que eles foram para cima dela, né, quanto mais quieto era o aluno que entrava, mais tímido, mais eles cortavam a roupa, destruíam a calça, cortavam a blusinha, tudo. Então eu fiquei assim, tomara que eles não vão para o lado dela. Se eles quiserem fazer alguma coisa, ou partir com um pouco mais de zoação para o lado dela, eu acho que eu vou ter que ir lá para proteger. Pra vai anotando aí, menina. Vai anotando o que é homem. Vai, escreve aí. Então não posso deixar aproveitar da coitada da menina que está chegando nova ali, né? Então começou a faculdade, mês de fevereiro, comecinho de março. 1 mês depois foi toda essa história que ela contou, de pastel, de abacaxi, que era mais ou menos umas 2 horas da manhã, né? Estava comendo abacaxi ainda, né? Mastigar devagar, gente, vai engolir inteiro. Vocês não sabem fazer amizade. O abacaxi é só nosso. Se você quiser namorar, talvez precise de uma outra fruta, não sei. Então, não vai pensando que você vai chamar alguém para comer um abacaxi e vai casar com ela, né? Às vezes não dá certo. Mas isso foi no mês de abril. Comecei a participar da comunidade junto com o grupo da Marcos, que eu não entendia porque era da Marcos, mas foi lá que eu comecei a participar. No mês de junho, dia 1º de junho, teve um retiro jovem para falar de namoro, relacionamento, tudo mais. E eu lembro que o Luciano dos Pereira estava pregando e ele dizia assim:
Talvez a pessoa que Deus separou para você, ou a pessoa que pode ser sua namorada, que pode viver a vocação do matrimônio junto com você, não está lá fora, está aqui nesse encontro. E parece que fez assim, ó. Nossa, pode estar aqui. Gente, a pessoa que Deus preparou para você pode estar aqui. Pode estar aqui, ué. Né? Como pode não estar aqui também. Né? Sinto muito. Às vezes nem nasceu também, né? Às vezes dá um probleminha, né? Às vezes. Nem nasceu ainda, né? Tem que fazer. E aí, a Ana Paula, logo após a pregação, foi dar um aviso. E ela dizia assim, quem quiser comprar uma rifa para ajudar nas despesas. Quando ela foi lá dar o aviso, a fala do Luciano dos Pereiras, talvez a pessoa que Deus preparou para você esteja aqui. Quando ela foi lá na frente, eu falei, nossa. Deu tchan. Deu um despertar, assim, né? Tempo do despertar. Falei, nossa, eu não tinha caído da minha ficha ainda, né? Ela é minha amiga, sou amigo dela. Quem sabe essa amizade pode continuar, não é? No domingo eu não consegui falar com ela, apesar de eu ter levado ela de volta para Itapeva. Foi junto comigo no carro, a irmã dela, a prima dela na turma. Não deu certo, foi na segunda, vai dar. Aí na segunda eu cheguei no ônibus, meu problema de ser atrasado nisso dificultou. Já tinha alguém sentado junto com ela. Na hora de voltar à faculdade, tinha alguém sentado junto com ela. Na terça vai dar certo. Aí na terça, para ir para a faculdade, tinha alguém sentado do lado dela. Que isso, Ana Paula? Na quarta, acontecendo? tinha alguém sentado. Porque as pessoas gostavam de sentar e conversar, até o Rafael lá da comunidade mesmo e outros, então sentava junto. Na quarta-feira, para ir para a faculdade, tinha alguém de novo sentado do lado dela. E aí eu lembro que eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Eu saí antes de bater o sinal da sala de aula, fiquei na porta do ônibus, o motorista era o Márcio lá, parente do Everton. E o Márcio lá nem tinha aberto a porta do ônibus. A hora que ele abriu, eu falei, ela senta mais ou menos no meio, nem no fundo, que era da bagunça, que estava acabando a bagunça, que eu era a bagunça do fundo. Então, nem na frente, então eu vou ficar no meio. E eu sentei no corredor. Aí passava um, falava, Henrique, pode sentar aí? Não. Henrique, tem alguém sentado aí? Tem. Henrique, tem alguém aí? Tal, tem. E quando ela entrou, eu dei assim um tchauzinho com a mão, falei, quer sentar uma aqui? deusa, Né? uma louca, uma feite. Levantei. Levantei do banco, ela sentou, né? E só faltava agora falar. Então tem um prazo de 35, 40 minutos de Extrema Itapeva de ônibus. E foram uma boa parte do caminho, assim, conversando outras coisas, tudo mais. E eu vi que estava chegando na cidade e eu não tinha jeito para falar. Então eu falei, tem que ser de uma vez, porque senão não vai sair nada. E no último ponto antes da cidade, acho que uns 5, 4 quilômetros antes da cidade, eu olhei para ela e falei assim, Ana Paula, se eu não falar para você o que eu queria falar agora, acho que eu não consigo falar, eu tenho que falar uma coisa para você. E aquele ônibus, gente, que chamava Sardinha 2, né? Que era um ônibus mais barulhento que tinha, o ônibus e os alunos naquela bagunça, de repente o ônibus calou. Um silêncio reinou naquele ônibus. A Ana Paula usava uma blusa assim, com aqueles pelinhos que nem rabinho de chinchila, assim, sabe? Ela puxou a touca para frente, abaixou a cabeça, e eu falei, agora eu preciso gastar tudo que eu tenho para convencer ela. Então, olha, eu estava no encontro, não quero que você pense que é porque o Luciano falou, mas eu estava interessado, nossa, despertou, eu procurando alguém na comunidade, acho que pode ser você, nossa, eu fiquei com vontade de falar, no domingo não deu certo, na segunda não deu certo, na terça, mas hoje deu, e assim, o ônibus chegando em Itapeva, e ela descia primeiro, né? E metade do ônibus descia também. E eu falei, nossa, eu precisava saber se é isso mesmo, se não é. E tentei falar alguma coisa muito rápida, o ônibus parou, ninguém desceu. Todo mundo ficou assim. A Ana Paula, eu levantei, ela saiu e ela falou assim, se você quiser terminar a conversa, desce. Nossa Senhora! Nossa! Uma salva de pau! Que é isso, rapaz? Nossa Senhora! Cara, tá dando aula, velho. Tá dando aula pra vocês. Foi assim que o ônibus fez, gente, né? Todo mundo gritando, agora vai, né? Vende o enxoval, quem tinha comprado pode vender o enxoval, né? Brincando com o Rafael lá, vende o enxoval, Rafael, né? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu desci, e isso era por volta de 11h30 da noite, por aí. E aquela conversa do, eu tenho que estudar,
eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, não vai ter tempo, tal. E isso durou acho que umas 2 horas, né, de conversa. Então não foi só do jeito que ela falou, tinha que convencer. Mas acho que não, então eu tinha que convencer. Mas você não estava interessado na outra menina esses tempinhos atrás, ela não quis, então. Mas eu errei. Fui moleque. Ela não queria namorar. Simplesmente. A menina falou assim, se for pra ficar, eu fico. Eu não vou ficar com a menina, nunca fiquei até agora eu vou começar a ficar. Então não, eu quero namorar com você, é você mesmo e tal e tal. E ficou esse momento, esse lapso de tempo de quase 2 horas. E ela não disse sim, ela disse, vamos arriscar. Nossa. E eu falei pra ela, né, motivação pros rapazes que precisam tomar atitude aí, né, eu falei pra ela, se a gente tem o costume de falar assim, vou arriscar um olho, né, para confiar um pouco, vou tentar arriscar. E eu dizia para ela assim, se é para arriscar, então eu vou arriscar os 2 olhos e eu coloco todas as minhas fichas postadas que vai dar certo. Aí vem a parte difícil, gente, que eu preciso contar também, a parte difícil. Eu nunca tinha ficado com ninguém, nunca tinha namorado ninguém, nunca tinha beijado ninguém. E aí eu não estava tão, sim, preparado para esse sim, disfarçado. E aí ela falou, então tá bom. Eu falei, então tá bom. O que faz agora? Eu perguntei se ela quer falar essa parte, ela disse que não. Mas aí eu falo, né? Só lembrando para ele não ficar triste que eu sou irmão do João Paulo, irmão do Leandrinho, tá, gente? Ele tá olhando ali, fazendo um coraçãozinho para mim não esquecer de falar. Voltando aqui. Que? Pois é outra conversa. Tá. Aí Ana Paula, então tá bom, então tá bom, e eu não sabia o que eu fazia. O que eu faço agora? Eu nunca cheguei nessa parte, né? Esse pedaço do futuro eu nunca vivi. E aí eu falava para ela, olha Ana Paula, eu tenho uma coisa para te dizer. Nós vamos começar a namorar, mas eu nunca beijei ninguém, né? E aí? Aí ela disse assim, não tem problema, eu te ensino. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Isso daí tem que aplaudir de pé! Empoderamento feminino, Ana Paula! Eu vou até beber uma água. E nessa hora passou um Fusca com aquele sonzão no talo e o Fusca cantava assim, sempre fui um grande amigo. Nossa Senhora! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ensinou direitinho. Nossa Senhora. Ô, gente, bate palma de novo, pelo amor de Deus. Que é isso? Você quer fazer algum pronunciamento, Ana Paula? Não. Já fez muito, essa mulher fez tudo, meu Deus. Que é isso? Tudo. Eu não sei de onde que eu tô. Eu tô aqui. Então vamos lá. Agora a gente vai chegar na parte do noivado e do casamento, certo? O que foi mais significativo nesse período para vocês dois, certo? Para você, Flávio, o que foi mais significativo na fase do noivado e do casamento? Para nós, o mais significativo, primeiramente, foi viver esse período dentro da comunidade, viver dentro da comunidade com os irmãos, com o pessoal da comunidade ali, e também muita oração. A oração, os momentos de orações que a gente tinha junto foi muito significativo para a gente. Nós criamos a prática, o hábito de ir para o sacrário, diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, em viver castidade, e dos nossos temperamentos, a nossa história de vida, e por aí vai. Sabe? O nosso refúgio era o sacrário. O negócio está complicado, está pegando fogo o namoro, vamos para o sacrário. A gente tinha a igreja do Rosário e o hospital, a chave da igreja fica na portaria do hospital. Então é assim, qualquer hora que você chega, o hospital está aberto. Então a gente conhecia o pessoal do hospital, sabia que poderia entregar a chave na nossa mão. Então o negócio ficava complicado, não tinha hora, se era 11 horas, se era meia-noite, que hora que era. A gente corria para o hospital, pegava a chave e ia para o sacrário rezar. E então isso foi muito significativo para nós. Você quer contar a parte do...
Quer sim? Quer. Nem sei o que é, mas pode falar. Então, eu com o Flávio, foi muitos terços, viu, Jaine? A gente rezou muitos terços juntos. E quando nós fomos ficar noivos, né, nós fomos lá, escolhemos a aliança. Falei com o Flávio, falei assim, olha, a gente não vai colocar as alianças sem o padre benzer. A gente vai levar. Aí nós fomos na missa, no sábado, e era o padre Carlos que estava celebrando. Aí ele foi, no finalzinho da missa, a gente procurou ele, falou assim, não, padre, nós vamos ficar noivos, então quero que o senhor dê uma bênção nas nossas alianças. Aí ele abençoou e nós colocamos a troca das alianças diante do Santíssimo. Aí eu me lembrei do livro, porque a gente conversou pouco no livro. Aí eu falei com o Flávio assim, você topa fazer igual Saras e Tobias? Quando nós nos casarmos, passar 3 dias em oração, 3 dias e 3 noites em oração, para depois nós consumir o nosso matrimônio? Aí ele falou assim, sim. Falei, então estou escolhendo o esposo certo. É isso mesmo, Jesus. E isso nós fizemos. Né, amor? Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam, né? Olha o nível, o patamar. Eu estou aqui, rebaixada, tudo bem. E muito interessante que nesse intuito nosso, nessa ideia nossa, sabe, quantas coisas nós já tínhamos feito, sabe? Eu fiz penitência de não comer macarrão até a gente casar, sabe? Aí eu falei assim, e eu adorava macarrão. Aí, agora hoje eu nem consigo comer macarrão, mas que eu esqueci. A mãe da Cláudia ia fazer lasanha, aí fazia aquela lasanha toda bonita, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Aí depois aprenderam a fazer uma lasanha de pão de forma, sabe? Aí ficava aquela lasanha, aquele pedacinho de lasanha para mim, murchinho, feito com pão de forma, e eles comendo aquela lasanhona gostosa, sabe? Mas assim, é uma luta viver a castidade, é uma luta. E isso era o nosso propósito. Então, com todas as armas possíveis que a gente tinha, a gente aplicava, porque a gente estava convicto daquilo que a gente queria. E quando a Cláudia fez a proposta, rapidamente eu já lembrei do livro. Eu falei, não, se é assim que começou, é assim que a gente vai tocar. Ó, muito bem. Isso aí, pode aplaudir. E agora o Casal da Luz. O Casal da Luz também fez esse propósito de rezar 3 dias antes de consumar, né, o sacramento do casamento. Nós já esperamos muito, né? Tá bom. Chegou a lua de mel. A gente, quando chega no dia do casamento, a alegria da vitória, porque as lutas são muito grandes. As lutas são muito grandes, né? Mas ao chegar ali no casamento, a alegria daquela vitória foi uma luta vencida. A gente sabe que no casamento vai ter outras lutas, porque a guerra é feita de várias lutas, não é uma coisa só. Mas até ali o Senhor tinha nos ajudado. Foi uma das músicas que cantou no nosso casamento. Até aqui o Senhor nos ajudou, já venice. O Senhor tinha nos ajudado ali, porque a castidade, além da força de vontade dos dois, a graça de Deus muito grande, muito presente. A gente sente isso. Quando você se coloca verdadeiramente, tem as lutas, tem a vigilância, mas tem a graça de Deus que ilumina a nossa mente. Então, até ali a gente venceu. Então, quando a gente chega na lua de mel, o que é? Nós, quando o Henrique pregava aqui num retiro de Saras e Tobias, o Guilherme tinha feito uma pintura, né, dos dois, Saras e Tobias, ajoelhados e rezando. Foi isso que a gente fez. Chegamos, rezamos, agradecemos e continuamos. Né, lua de mel. E continuamos. Estamos aí na luta. Então, gente, se eu não sabia nem beijar, imagino se eu tinha noção, né? O Marcão falou uma coisa lá pros homens e acho que vale a pena, embora eu tivesse toda uma dificuldade com a parte de pornografia, tudo aquilo que era visto ou passado nos vídeos não se compara em nada daquilo que é vivido dentro do casamento. Então, tudo aquilo ali é tudo encenado.
Então, olhar aquilo lá é uma coisa, você viver é uma realidade totalmente diferente. Então, olhar uma pessoa fazendo uma comida toda suja lá na cozinha é diferente de eu chegar em casa e querer fazer uma comida que seja saborosa, né? Só de ver aquilo que está sendo mal feito, eu não vou aprender a fazer o que é bem feito. Então, essa dificuldade aí. Mas a novidade, né? A graça de Deus, a bênção de Deus, tudo colabora. Não tivemos dificuldade com essa parte da sexualidade. A dificuldade foi que eu fui visitar o chalé antes, lá em Monte Verde, escolher qual que era o quarto, né? E eu cheguei lá e vi uma plaquinha atrás, 2012, escrito assim, R$50 se precisar de um pacotinho de lenha adicional. Eu falei assim, gente, eu vou pagar R$800 para a gente ficar 5 dias. Esse toquico de nada de lenha aqui, se eu colocar fogo em mais de 5 dias, quantos vai ficar isso aqui de lenha? Não, isso aqui é muito caro. Pensei comigo na dificuldade da lenha. E aí eu fiz meu pai ir na madeireira e pegar um monte de recortinho daquelas castaneiras que vai para acabamento de telhado e que eu precisava daquilo lá. Ele falou, para quê? Falei, para me levar para Monte Verde, né? E ele encheu 2 malas, assim, reforçada de lenha. Quando eu cheguei lá, né, e disfarçadamente deixei no carro, depois coloquei lá, a gente chegou de madrugada em Monte Verde, o senhorzinho que estava lá no outro dia de manhã, que era o dono do chalé, e participava da comunidade de Evanice, falou assim, olha, como vocês são da comunidade, todo dia de manhã eu vou colocar aqui um pacotinho de lenha. Só que, olha aqui do lado, eu olhei, gente, era assim, enorme o lugar. Ele falou assim, toda essa lenha, vocês podem vir aqui se precisar e pegar o que vocês precisar, né? Beleza, e agora, né? Sábado para domingo, né, estava lá. Domingo, a gente estava lá. Segunda, lá. Terça, lá. Quarta, lá. Na quinta, a gente tinha que ir embora. E como é que eu vou levar de volta essa lenha que o meu pai foi pedir para o homem lá, né? Então, na quarta-feira de noite, eu falei, a gente põe tudo dentro da lareira e põe fogo tudo de uma vez só. Ninguém vai ver deixa de queimar. Noite. Deixa queimar. E assim foi feito. Pusemos 2 pacotes de lenha pequenininha lá na lareira, empilhei tudo, pus a gradinha e pus fogo. E estamos lá sossegados. De repente, eu escutei assim, no chalé para baixo. Escutei outro chalézinho mais para frente, que era um aqui, a paredinha, a câmera já começava outro, assim. E eu abri a porta do chalé, nossa, gente do céu, a lenha não estava seca, saiu aquele tucho de fumaça, e à noite tampou os chalézinhos que ficavam por lá de baixo, mas fechou tudo numa neblina, que é fumação desses dias aí, ó, aquele fumação, né? E nós, disfarçadamente, falei assim, meu Deus do céu. Gente, nós levamos cobertor de pele, nós levamos um tanto de coisa, chegou lá, você vira um botãozinho na cabeceira da cama, o lençol é térmico, aquece a cama, né? Então, assim, chamou atenção essa inocência, que a gente levou, né? E meu pai não sabe até hoje, viu, gente? Não conta pra ele, não. Ele acha que eu gastei. Meu pai tem um pouquinho desse negócio de guardar o dinheiro e economizar. Ele acha que eu gastei as 2 malas de lenha. Pegou fogo, né? A lua de mel, né? Entendi. E aí? Isso, né? Porque 23 horas nós conversamos sobre lua de mel. E interessante que no dia do casamento, aí a gente casou numa sexta-feira. E depois do casamento a gente tinha arrumado a casa, tudo certinho já. A gente não foi viajar não, porque no sábado começava um retiro da comunidade. E a gente ia para o retiro da comunidade, junto com a comunidade. E aí, a mulher... Peraí, vocês casaram no sábado e no domingo tinha retiro da comunidade? Não, casou na sexta e sábado e domingo nós pregamos retiro na comunidade. Vocês casaram na sexta e no sábado e no domingo foi no retiro da comunidade? A gente foi para nossa casa, a gente foi para casa que a gente tinha, no caso que a gente alugamos a casa na sexta-feira, só para dormir de sexta para sábado. E depois na nossa casa. Aí sábado de manhã a gente foi para o retiro num bairro lá. E eu não planejei assim, a forma eu pedi para a mulher da floricultura deixar legal a casa, arrumar a casa, enfeitar tudo, né? Só que eu não falei para ela que nós não ia consumar a nossa lua de mel. Aí ela pegou e fez, né? Pegou lá na porta da sala, fez aquele caminho de flor, rosas vermelhas jogadas para o chão, arrumou a cama,
Pôs tudo bem bonitinho, deixou a cama vermelhinha de pétalas de rosa, pôs champanhe dentro daquele negócio, tudo de coração, aquele baldinho, né, com as taças cruzadinhas, tudo bem arrumadinho. E a gente chegou, abriu a porta, eu não sabia que estava daquele jeito, eu falei, falei, nossa senhora. E a Cláudia já estava ali. Eu falei, nossa senhora, e agora? Aí a Cláudia toda linda de branco, peguei a Cláudia no colo, né? Fui caminhando para em cima daquelas pétalas e cheguei e coloquei a Cláudia na cama. Coloquei a Cláudia na cama em cima daquele coração de rosas vermelhas e encostei a champanhe, as coisas do lado. Gente, a hora que eu coloquei a Cláudia naquela cama, cheia de rosas vermelhas, né? Aquele lugar que era o nosso altar, onde a nossa consumação ia subir ao céu como a oração. Aquelas pétalas de rosa, aquele vermelho que simbolizava ali, não era o erotismo ou a sexualidade do nosso matrimônio, mas foi envolvido, sabe, pela graça e o amor de Deus por nós. Naquele momento eu tinha toda certeza que o Senhor abraçava a gente como sabe, no nosso ato, na nossa intenção e o nosso matrimônio, sob a graça e o amor de Deus. Ali eu tinha a real certeza que não era um amor humano meu e da Cláudia, mas o amor selado pela graça e o amor de Deus por nós. Quando eu peguei ela com aquele vestido branco e coloquei em cima daquela cama, com aquele enxoval todo arrumado, com aquele coração de rosas vermelhas ali. Vocês não têm noção da graça e a presença de Deus que invadiu o nosso quarto. E a partir dali a gente foi conversar sobre o casamento, rezamos um terço, rezamos mais um pouquinho, a noite é grande, né? A noite é grande, a hora não passava, e a gente foi, aí pegamos no sono e dormimos. Legal que a gente olhou um para o outro e falou assim, como é que você dormia lá na tua casa, na tua cama lá? Ah, eu gosto de dormir assim. Então você vira aí e dorme assim. E eu vou virar para cá, do jeito que eu gosto e vamos dormir. Viramos de costa um para o outro assim, joguei a perna em cima dela, o braço em cima dela e na manhã do dia a gente foi fazer café e esquecemos de bule, de coisa, não tinha nem jeito de fazer café. Eu falei, agora antes que nós vamos tomar café. A gente correu na casa da mãe dela, tomamos um café e assim a gente já foi para o retiro. Eu tinha uma pregação, se não me engano, no sábado à tarde e uma no domingo de manhã. E lá no retiro também ninguém sabia, acho que a comunidade sabia, mas a mulher que arrumou a casa, aí deixou um quarto só para nós, arrumou tudo de novo, aí era tudo de novo, né? Mas de sábado para domingo para segunda, aí vocês não sabem segunda-feira o que aconteceu. Eu falei, segunda-feira é o dia. Peguei a escala das pregações do grupo de oração, segunda-feira eu escalado para pregar no grupo da Mãe Rainha. Falei, meu Deus do céu. Aí fomos para o grupo de oração, fiz a pregação do grupo de oração, para depois a gente voltar para casa para consumar o nosso casamento. Não há ferrolhos, nem portas, né? Tá bom. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia ficar emocionada com uma... Tá bom. Tá bom. Bom, agora a gente vai chegar num ponto importante, que é a entrada dos filhos, né? Para vocês, Ana Paula, Henrique, como é que foi esse momento? Que dificuldade que vocês tiveram? Como é que foi essa experiência, né? Os filhos são dons de Deus, não são empecilhos na nossa vida. E desde o começo a gente entendia isso, e as coisas vão acontecendo na vontade, no tempo de Deus. Num congressinho aqui, nós já estávamos casados, e alguém rezava para nós e falava, o amor de vocês vai se transformar em carne. Passado um mês eu fiquei grávida. E nós acolher, né? A gente, como foi falado aqui, é uma promessa que a gente faz de acolher a vida. E então a Ana Júlia foi a primeira criança
assim, que nasceu ali de alguém que namorou na comunidade, vivenciou, e foi a primeira criança ali na nossa comunidade, caminhando com a gente o tempo todo. E as pessoas acolheram muito bem, porque eu chegava na igreja, a Ana Júlia ia no braço de alguém, e no final eu pegava. Né? No final eu pegava. E a nossa vida que segue. Esses dias eu ouvi uma jovem falando que quando nós temos uma rotina, nós temos a vida de comunidade. Eu e Henrique nos consagramos ali na comunidade, temos essa consciência já formada que a nossa vocação é ser javenice, esse estilo nosso, missionário, de pregar, de sair, de ir nas comunidades, e são os filhos que têm que adequar a nossa realidade vocacional e não nós à vida deles. E isso foi bem definido e bem claro. Eles que têm que adequar a nossa vida. Então, eles estão aí no meio, e sempre estão no meio. Depois veio a Helena, que também foi algo profético. O Henrique veio para a casa de oração para ficar um retiro de 30 dias aqui. 30 dias aqui. No meio do retiro, do nada, o Tatá fala: quem quiser pode voltar para casa, amanhã. E volta na segunda. Segunda de manhã tem que estar aqui. É amanhã. E a gente fazia 15 dias que não tinha encontrado. Que saudade! Aí o Henrique ligou e falou: olha, o Tatá liberou para ir amanhã. Eu não sei se eu vou ter coragem de ir e voltar depois. Pode vir. Só que tem uma coisa. É um dia fértil. Não há ferrolhos. Aí, aquele negócio do namoro, vamos arriscar? Vamos arriscar. E na segunda-feira o Henrique voltou, eu já sabia, vou estar grávida. E a Helena está aí. Né? A Helena está aí. Passado um tempo, tantas lutas, tantas dificuldades, a gente casou, não tinha condição de ter uma casa. A casa que era para sair em 1 ano foi 4. Né? Enquanto isso, a gente morando, dependendo da minha mãe, do meu pai, a situação financeira muito apertada, mas com a graça de Deus fomos para a nossa casa. Uhul! Olha o Mateus lá. Nasceu mais um. E estamos aí, nas reticências, e caminhando conosco. Ah, mas tem rotina de sono. Ah, mas tem ordem de alimentação. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Não vão crescer, não vão ter que lutar com a vida? Eu fui universitária, eu morei sozinha. Então a luta é grande para buscar as coisas lá fora, para ter um diploma. Eu tinha que acordar cedo, pegar o ônibus, ir para a Extrema, voltar. De novo, comia muito mal, ia para a faculdade, voltava. E a luta para conseguir um diploma, para crescer numa profissão. E o que eu estou dando hoje para os meus filhos? É aquilo que eu acredito, que eu desejo, que é a comunidade. Eu estou vivendo a minha vocação, esperando que um dia eles respondam à vocação que Deus chamar para eles. Então, os filhos não são desgraça, não. Claro que tem às vezes a impossibilidade, às vezes eu ficava em casa porque tinha um filho que estava doente, às vezes o Henrique ia nas missões longe, eu não conseguia atender, ele ia para as missões, eu ficava, mas na minha comunidade local, e os jovens que estão aqui sabem, eu nunca negligenciei, lá na minha comunidade eu ia. Ali, às vezes não abraçava tanta missão, não conseguia, estava cuidando das crianças, mas ali na reunião de abastecimento, no encontro, no outro, me esforçava para estar na comunidade. Às vezes com o olho aberto, o outro fechado, rezando com um e o outro. Cadê a criança, meu Deus do céu? Será que a criança está ali num colchão? Jogava ali, a criança dormia ali mesmo. A criança que... Mateus se jogava e fazia birra ali na igreja. E eu falava, e agora, o que eu faço? Não cheguei nessa parte. Né? E com todos os desafios, sendo criança, aprontando, temos que sair de emergência porque caiu e machucou a testa e deu 3 pontos, e saímos do encontro para ir para o hospital. Acontece. Mas vivendo ali em comunidade, na graça de Deus.
Senão vou amanhecer aqui. Uma coisa que a Jaine falava dos filhos, né? A gente sempre fica preocupado. Será que eu vou conseguir dar tudo para os meus filhos? Será que a gente vai ajeitar as coisas? Como é que vai ser? A Ana Júlia nasceu em novembro de 2013. No mês de janeiro de 2014, no serviço que eu trabalhava, roubaram a minha moto na porta do serviço. E eu descobri que do lado do serviço era uma biqueira de droga. Então eu fiquei assim meio tenso de continuar trabalhando lá. 2 dias depois acharam a moto, e eu ficava com a porta do serviço trancada, era um depósito de papel sulfite, parecia que não era muito, mas acho que tinha uns 3, 4 milhões de reais lá em sulfite estocado naquele lugar. Então era um depósito que eu tinha que abrir, entrar lá dentro, ligar o computador e ficar esperando. Uma vez por semana chegava um caminhão para carregar sulfite e para descarregar sulfite de novo. Então não era um trabalho que tinha nenhuma oportunidade nova, nada disso. Na época, eu acho que era R$1.000 que eu ganhava para trabalhar lá. O meu cunhado começou a plantar verdura e falou assim: Henrique, sai desse serviço que não ganha nada e vem trabalhar comigo, porque eu consigo aqui mais ou menos uns 10 mil por mês. Se você vir junto comigo, a gente dobra a produção, a plantação, e sobra 10 mil para cada um. E eu falei assim: puxa vida, vai ser bom, né? E eu saí, pedi a conta do serviço para plantar brócolis na roça junto com meu cunhado, né? Foi um regaço, gente, né? Eu trabalhei 1 ano junto com ele. No final desse 1 ano sobrou R$2.500. Eu nunca tinha trabalhado na roça, né? Sobrou R$2.500, pagamos todas as contas, e os R$2.500 eu tive que ir lá em Bueno Brandão ainda, que o rapaz tinha uma conta lá no Veiga Pneus, e ele falou assim: olha, pega os 4 pneus novos para o seu Fusca lá, e câmara de ar, tudo, e eu recebi esse dinheiro em pneu, né? E eu acho que uns 700, 800 que sobrou de 1 ano trabalhando na roça. Então, foi muito custo e não teve retorno quase que nada. Eu não servia para trabalhar na roça, né? Nunca fui criado para trabalhar na roça. Povo como dizia o povo lá, da orelha mole, né? Era ruim de serviço no sol. E uma irmã de comunidade falou assim: Henrique, por que você não trabalha então por dia? Eu já tinha feito a prova da OAB boas vezes, eu acho que nessa época umas 9 vezes, e nunca tinha passado na segunda fase. 5,9, 5,9, 5,9, 5,8, na segunda fase nunca passava, na primeira fase passava, na segunda não, ao todo eu fiz 11, e não deu certo. Então o que eu vou fazer? Não tinha mais como voltar no trabalho, não tinha uma outra coisa que eu pudesse fazer, e apareceu essa mulher que falava assim: eu também planto verdura, você quer trabalhar por dia? Eu pago R$60 o dia. Se não colher nada, pelo menos o dia você recebeu. E eu trabalhei 1 ano e meio lá. Foi, acho que, 1 ano e meio mais difícil da minha vida. Porque lá, a gente tinha que trabalhar 3 vezes mais que eu trabalhava, eu com meu cunhado, né? Então, chegava às 5 horas da manhã, a gente saía, 6 horas estava na roça, fazendo sol, chuva, geado, o que fosse. 6h30 já estava tudo cortado, praticamente o brócolis, o caminhão descarregando caixa. 8 horas o caminhão saía para levar a verdura para São Paulo, a gente sentava para almoçar. 8 horas, 8h30 para almoçar. 11h30, meio-dia, atravessado de fome, né, tomava o café da tarde, 3 horas da tarde, e ia embora, né? E eu lembro que eu tinha muita dificuldade. Tinha um menininho, gente, que trabalhava na roça, ele tinha 8, 9 anos, ele carregava 2 caixas de verdura. E eu também carregava 2. Eu falei: eu preciso carregar mais uma? Está muito vergonhoso isso, todo mundo carregava 4, eu preciso chegar em 3, né? E aí o rapaz falou: você não foi feito para trabalhar aqui. Você vai acabar com a sua saúde aqui na roça. Eu falei: mas é a oportunidade que Deus está dando para mim, nesse momento aqui, e eu acredito que aqui seja um lugar. Eu chegava moído na comunidade, consegui carregar as 4 caixas, ensinou o jeito que erguia lá. Foi 1 ano e meio que eu mais me senti forte. Erguei alguma coisa que era pesado, não tinha peso, né? Foi 1 ano assim, de muito crescimento, de valor nas coisas. Começamos a construir nossa casa, a Helena já tinha nascido, a Ana Júlia tinha 1 ano e 5, a Helena nasceu, e no meio disso tudo, eu lembro que chegou um tempo de muita dificuldade, porque eu ia trabalhar e eu ficava chorando na roça, né? Então eu erguia no meio do suor do serviço, e as lágrimas iam rolando, e eu pensava assim: Ana Paula, Ana Júlia e Helena, e ia caminhando, né? Ombro não existia lugar para ter calo mais daquele ombro que nunca carregou nada, vergão, roxo, ferida, tinha um tanto, né? E naquele esforço todo, eu lembro que um dia eu sentei para almoçar. Eu não sei se eu já contei isso para alguém, eu falei com a Jaine. Eu sentei para almoçar e eu pensava assim no meu coração: será que vai dar ou será que vai faltar? Será que vai dar
Será que vai faltar? E eu, naquela dificuldade, eu pensava dentro de mim, sem falar nada para ninguém. E de repente chegou um senhorzinho do lado, eu abri a marmita, ele falou assim: você não reparte comigo bife? Da onde veio esse senhorzinho? Eu estou indo para Munhoz, vim por aqui. Tá bom. Fui pegar o bife, tinha 2, dei um bife para ele, tinha uma garrafinha de suco, dei para ele. Ele falou assim, olhou bem para mim e falou assim: nunca vai faltar nada na sua vida. Espera aí, o rapaz falou o que eu estava pensando, e eu olhei de novo para a marmita, e ele saiu daqui no Leandrinho, assim, com o bife na mão, e a garrafinha na outra. Falei, mas ele não pediu para comer? Por que ele não está comendo? E eu olhei de novo na marmita, olhei para frente, sumiu. O lugar que ele disse que ele veio, dá um barranco de uns 6, 7 metros no meio de um espinheiro, lá não tinha como subir. E eu fiquei assim, atordoado, porque, puxa vida, eu estava pensando uma coisa, o rapaz veio e falou aquilo, e saiu e desapareceu, e eu fui olhar o rastro ia até ali. Não tinha rastro, a estrada era lá do lado de lá, eu peguei a moto, fui na estrada, fui para lá, fui para cá. Quando eu cheguei, a Vanilda dizia assim: o que aconteceu? Eu falei, olha, apareceu alguém aqui e falou para mim aquilo que eu estava pensando. E sumiu. Ela falou assim: olha, Henrique, às vezes a nossa oração é atendida, às vezes na nossa oração Deus concede as coisas. Pode ser que o próprio Deus tenha vindo aqui, ou pode ser que tenha sido um anjo. Que pena que eu fiquei trabalhando um pouquinho mais. Eu queria ter sentado junto para almoçar, para ver essa pessoa chegando. Esse rosto, depois eu encontrei uma vez um rosto semelhante num ponto de ônibus, numa chuva, eu parei a moto, e aquele senhorzinho ali, molhado, e eu lembro que eu peguei minha blusa para dar para aquele senhor, um mendigo que estava ali, e foi tudo meio sequente. Foi para dar a blusa, e eu tinha uma blusa boa e uma ruim. E eu peguei a ruim e falei, mas e se for Jesus, né? Então eu tirei a blusa mais velha, peguei a nova, que eu tinha acabado de arrumar o zíper que estava quebrado, dei para aquele senhor, tudo. E o rosto é semelhante. E quando eu lembrava, depois de um tempo, e eu via que nunca faltou nada realmente na nossa vida, eu lembrava que lá em 2008, quando eu capotei o Fusca na pista e não conseguia sair de dentro, o Fusca estava de ponta cabeça lá na beira do canteiro, e chegou um rapaz e falou assim, olha, eu vou ajudar você a sair. Apertou o cinto, falou, não fica perto do carro, pode acontecer algum acidente. E eu saí do Fusca e não tinha ninguém, não tinha nenhuma pessoa ali. E o rosto é semelhante, sabe? Esses 3 acontecimentos, o mesmo rosto, né? Por quê? Não sei. Eu sei que nunca faltou nada. Um dia as crianças estavam lá em casa e a gente estava sem alguma coisa, e a Ana Paula falou assim, nossa, a gente podia comprar um pão. Chegou a dona Nair e trouxe uma sacola de pão, 5 minutos depois. Aí acho que a Ana Júlia ou a Helena falou assim, se tivesse salsicha, né, podia pôr no pão, né? E aí a Adriana parou o carro um pouquinho depois, eu passei no mercado, eu lembrei de vocês e trouxe a salsicha. Então, coisas assim, pequenas, né? No tempo da pandemia, fomos muito ajudados. Eu fui pregar numa comunidade e eu falava para a Ana Paula, nossa, nós ganhamos um tanto de coisa. Roupa, tem um tanto de roupa. Sabe a única coisa, Ana Paula, falando para ela no carro, que eu acho que eu vou ter que dar um jeito para comprar, mas não tinha trabalho, que eu acho que vai faltar um sapato, porque o sapato estava começando a entrar umas pedrinhas. Eu falei, acho que vai faltar só um sapato. Mas aí nós vamos ver o que faz, porque não tinha emprego, não tinha serviço, não tinha nada, e nós fomos nessa comunidade para pregar. Quando terminou o encontro, a pessoa que estava lá na comunidade nos acolheu, falou assim, olha, eu pensei hoje o dia inteiro em vocês. Eu não sei se você vai ficar ofendido, mas eu queria dar uma coisa para vocês. E falou assim, eu só tenho um par aqui no meu mercado, e eu espero que seja o número que você usa. Veio no meu coração de dar esse par de coturno para você. Você usa o tamanho 42? Falei, uso. Ele falou assim, eu senti no meu coração, eu lembro que eu olhei para a Ana Paula e falei assim, a voz daquele rapaz, lá na roça, naquela época, né, mostrava muito forte assim, a providência de Deus. Eu acho que uma dificuldade dos filhos nossos, e uma dificuldade sempre fez parte do nosso casamento, nunca foi doença, dor, dificuldade, sempre foi essa parte financeira, sempre parecer que não vai dar, mas faz 12 anos que a gente está casado, né? Sempre deu. Então eu vejo assim que
é um ponto importante, porque às vezes a gente fica com medo. E se nascer mais uma criança, como é que nós vamos tratar? E se nascer, né, será que vai vir um quarto? Será que, né, como é que vai ser? Então eu tenho essa plena consciência que o Senhor providencia as coisas, com o nosso esforço, com a nossa luta, buscando as coisas tudo, mas assim, nunca faltou, né? Então eu acho que esse ponto foi um ponto assim, bem marcante na nossa vida, dessa realidade assim, dessa presença de Deus. Não sei explicar, não consigo lembrar o rosto, sei que é semelhante, e sei que, assim, coisas bobas, né, de um pão, de uma salsicha, de um sapato, foram coisas que foram acontecendo, e devagarzinho as coisas foram ajeitando, mas assim, não tinha como ninguém saber, né? Então a gente vê assim a resposta da comunidade, da oração, sempre junto com a comunidade também, né? Que sempre fez parte da criação das crianças. Então, a gestação, com 3 anos de casados, aí veio o Mateus, né? O Mateus, ele foi o menino primeiro gerado dentro do nosso coração, né? A gente já sonhava, já esperava com ele, tudo. Aí o dia que eu fiquei grávida, né? Que eu mostrei o exame, eu falei, foi uma festa. Ai, estou grávida. Nessa época eu trabalhava fora, trabalhava num consultório odontológico, eu era auxiliar, e eu passei muito mal, comecei a passar muito enjoo, essas coisas, eu tive que parar de trabalhar. Com 3 meses eu já parei de trabalhar, para mim ficar com ele, né, na barriga. E até os 8 meses e meio, mais ou menos, a gestação foi normal. Início mais difícil, depois já ficou de boa, e isso mesmo. Eu comecei a ter, a minha pressão começou a subir, comecei a ter perda de líquido. E o Mateus era para nascer dia 30 de outubro, acabou nascendo dia 15. E meu parto foi tudo assim muito rápido, fazendo cesárea muito rápido, muito rapidinho mesmo, porque a minha pressão estava muito alta. O médico nem quis falar para mim quanto que estava, para mim não ficar nervosa. E o Mateus nasceu, e o Mateus não chorava. Ele nasceu escurinho, bem escurinho mesmo, e ele não chorava. Não chorava, não chorava. Eu me lembro que o médico parou de me suturar e foi até onde que o pediatra estava cuidando dele. Na hora que ele fez assim, com o pé, o Mateus chorou. E ainda me lembro da conversa com os médicos conversando, e falava assim, nossa, mas... ô, Fernando, você não errou a data da gestação dela, não? Porque o menino chora, sabe? E eu vi tudo aquilo, por mais que eu estava ali, eu presenciei tudo isso, sabe? Então, foi, assim, bem difícil, bem difícil. Aí, a recuperação, tudo, foi muito difícil. Quando, com 40 dias que eu completei, meu pé ainda só cabia um chinelinho havaiana, e na olha lá ainda. Eu enchei muito, muito mesmo. E, com isso, depois de 40 e uns 45 dias, alguém foi me visitar, ou não sei de que forma, o Mateus pegou uma infecção no intestino. Aí ele teve que tomar 10 injeções. Ele era magrinho, com aquelas perninhas pequenininhas, e eu tinha que levar o Mateus no hospital. Nossa, então foi assim, bastante sofrido, sabe, a gestação do Mateus. Aí eu fiquei traumatizada. Falei com o Flávio assim, a gente sonhava, né, ter mais filhos. Eu falava com o Flávio assim, falou, olha, eu acho que Deus quer nos dar um só. Eu acho que é só esse mesmo. Então vamos cuidar, vamos zelar, vamos amar, porque vai ser só o Mateus. Aí o Flávio já entristeceu, porque o sonho dele era ter 3, pelo menos os 3 filhos. Era no nosso namoro, ele já conversava a respeito disso. E eu falei assim, eu não dou conta. Eu não dou conta de passar por tudo de novo. Aí Deus, aos poucos, foi curando o meu coração. Sabe, foi curando. Mateus, depois de uns 6 meses, ele ficou um menino muito forte, muito saudável, um menino muito bom, demais da conta. E aí, depois de um certo tempo, eu falei com o Flávio assim, aí, não vai mais mesmo? Eu falei assim, não, vamos sim.
Vamos ao médico, vamos fazer tudo certinho, para mim não ter as mesmas coisas. E preparamos tudo certinho, né? Aí e não vinha outra gestação. E o Mateus falava assim: mamãe, eu quero ganhar irmãozinhos, viu? Aí ele foi para a escola, presinho de 4, ele falava à tia dele: a mamãe está grávida. Aí a professora ligava para mim e falava: Cláudia, está grávida? Eu falei assim: não estou. Reunião de escola, todo mundo perguntava: Cláudia, Mateus falou que você está grávida? Eu falei assim: não estou. Aí, depois de um certo tempo, eu engravidei. Aí eu contei para o Mateus: ei, Mateus, vai ganhar irmãozinho. Aí ele olhou bem na minha cara, assim, brincando, assim, com o carrinho, e falou assim: mamãe, não vai ser só um, vai ser 2. Eu falei assim: não, Mateus, peraí, deixa a mãe te falar. É assim, é 1, aí mais para frente, quem sabe, né? Mas agora é 1. Ele falou assim: mamãe, é 2. Aí o Flávio falou assim: Mateus. E já instalou assim: Mateus. Tá. Fui ao médico, marquei a primeira consulta. O médico olhou, palpou minha barriga e falou assim: nossa, acho que você errou nas suas contas. A gente tem que marcar uma data mais ou menos prevista, porque eu não tenho chance de ter parto normal, porque eu tenho minha bacia muito estreita. Então, eu não tenho chance nenhuma de parto normal. Aí, para a gente ter uma previsão aí. Aí, vamos fazer ultrassom. Aí, fui fazer ultrassom para ver de quantas semanas certinho eu estava. Falei assim: mas eu não errei nas contas. Aí, eu fui fazer ultrassom. Aí, o médico era muito conhecido meu, falou assim: nossa, que legal, Cláudia, gêmeos. Falei assim: esse aparelho teu está errado. Nossa, está totalmente errado isso aí. Está quebrado alguma coisa, eu vou fazer lá no teu vizinho, tá? Porque concorrência é tua, porque esse negócio não dá certo, não. Aí eu sei que não sei o que aconteceu, que o Flávio não tinha ido comigo. Eu fui sozinha. Aí eu cheguei lá em casa, aí com aquele envelope, me entregar para ele, né? Falei assim: amor, aqui, senta aí, que eu tenho um negócio para te falar. Aí chegou da roça, tinha chovido, roupa molhada. Ele falou assim: nossa, amor, deixa eu trocar. Eu falei: não, senta aí do jeito que você está. Senta aí que eu tenho que te falar um negócio. Aí ele falou assim, eu falei para ele assim: abre esse envelope. Ele abriu. Aí ele falou assim, leu assim: gestação gemelar. Eu falei: que é isso? Aí você: que é isso? Gestação gemelar, que é isso? Eu falei assim: amor, eu estou grávida de gêmeos, mas peraí, não conta para ninguém não, porque eu vou querer fazer um outro exame. Aí eu falei assim: não, nós não vamos fazer. Deus já falou pela boca do Mateus, e é 2, já ligou para a mãe dele, vai ser vó de 2, e não sei o quê. Eu falei: então tá. Né? Aquela noite eu não dormi. E me lembro que no outro dia ele saiu, foi trabalhar, tudo. Eu catei minha Bíblia, entrei no quarto e fui fazer minha oração. E falei com Jesus assim, falei para ele assim: Senhor, Tu me deu 2 presentes, lindo, maravilhoso, que eu acolho no meu coração com todo amor e carinho. Mas tem um porém: eu não aceito sair do hospital sem os meus 2. Então, o Senhor me deu, o Senhor vai me ajudar e até o fim nessa gestação. Aconteça o que acontecer, eu quero o Senhor grudadinho comigo. Sabe, não impus, né? Não impus ainda para o Senhor, que Ele teria que ficar comigo. E assim foi uma gestação muito boa, sabe? Assim, nossa, muito saudável. Aí, quando chegou no 7º mês, estava indo tudo caminhando muito bem, até o médico estava assustado, porque a primeira tinha sido não tão boa. Aí, no 7º mês, a Maria Alice encaixa para nascer. Senti muitas dores de madrugada, não quis acordar o Flávio de forma alguma. Falei assim: isso aqui vai ser dor de acomodação, porque ele me falou mesmo que ia ter muita dor. E o Flávio levantou de manhã, fez a oração dele e ia trabalhar. Falei assim: não, você não vai trabalhar não, que eu vou ligar para o médico primeiro, que eu passei com muita dor essa madrugada. Aí liguei para ele e falei assim: vai ser dor de acomodação, mas vem 11 horas aqui no hospital que eu vou estar aqui. E eu fui 11 horas. Ele falou assim: ixi, a do lado direito encaixou para nascer. Aí, nossa, eu saí assim, parecia que eu estava sem chão, sabe? Nossa, parecia que ele tinha um corredor enorme. Falei assim: meu Deus, e agora? Aí voltamos para casa, repouso absoluto, e eu fui tomar banho. No que eu fui tomar banho, eu falei assim: eu vou conversar.
Eu vou conversar, eu já sabia que era Maria Alice. Falei assim, eu vou conversar com a Maria Alice. Comecei a conversar com ela. Falei assim, Maria Alice, o mundo aqui fora é a coisa mais linda do mundo. Pensa num lugar gostoso, um lugar bom de viver. Mas ainda não é a sua hora. Então, você fica onde você está, quietinha, porque senão vai prejudicar também o teu irmãozinho. Então, tudo tem um tempo. Sei que nós, mulheres, nós somos apressadas demais da conta nas coisas. Mas agora não é a hora da gente ficar com pressa, não. Então, a gente tem que ir devagarzinho. E fui conversando, falando de muitas coisas bonitas que tinha aqui fora para ela. E nisso ela mexeu de uma forma estranha. Eu falei, Jesus amado, o que eu estou fazendo com essa menina? Ela já está agitada e agora mais ainda. Aí saí para o meu quarto e fiquei bem quietinha lá. Falei assim, nossa senhora, agora daqui nem não saio mais. E tinha um ultrassom para me fazer no outro dia, eu fui fazer ultrassom. Aí o médico falou assim, mas por que você está fazendo esse ultrassom? Eu falei, não, porque a Maria Alice encaixou para nascer. Ele falou, não, ela não tem nenhum neném encaixado para nascer. Ele já está aqui no lugarzinho dela, aqui está tudo certinho. Não tem o porquê, não. Levei para o médico e falou, nossa, está dando certo, viu? Está dando certo, o repouso continua. Eu falei assim, não. Falei assim, ele lá em cima. Sabe, não falei nada com o médico às vezes não, né, não tem a fé, não acredita nesse Deus que a gente acredita. E eu consegui, fui até os 9 meses, saí do hospital com os 2, a minha pressão estava 12/8 na sala cirúrgica, eles foram para o quarto primeiro do que eu, sabe? Então, assim, foi tudo, sabe, muito maravilhoso. Rapidinho, deixa eu só contar aqui um detalhe aqui que você esqueceu, amor. E quando a gente foi contar para o Mateus que era gêmeos, que ele tinha falado que era gêmeos, a hora que eu falei, filho, é gêmeos mesmo, são 2 bebês. Ele falou, ih, papai, o senhor não sabe de nada. Aqui está a Maria Alice e aqui está o Gustavo. Só falou assim. Eu falei, o quê? Ele falou assim, aqui a Maria Alice e aqui o Gustavo, papai. E disse assim. E aí, quando a gente fez o ultrassom, que deu para ver o sexo, a menina do lado direito e o menino do lado esquerdo. Aí a gente não teve nem como, a gente colocou o nome de Maria Alice e Gustavo. Bom, para nós fazermos essa última pergunta, certo? Eu queria convidar os filhos que estão acordados, né, que estão aí a vir aqui para frente, pode ser? O Mateus, os irmãos estão dormindo? Tudo bem. Isso, Mateus, vem aqui que você está solteiro, você fica nessa luz aqui, né? Isso, coitado. Dá uma olhada aqui no Mateus, vocês aqui, tá? Né? A última pergunta para nós concluirmos é a seguinte: que conselho vocês dariam para aqueles que entenderam que a sua vocação é o matrimônio e que desejam casar? Vamos começar aqui com o pessoal aqui, que a galera está dormindo. Gente, DR aqui agora não. É ao vivo? É ao vivo a gravação? Fala primeiro. Fala primeiro. Uma coisa que fez parte e faz parte da nossa vida, se eu vou falar fora desse ambiente de comunidade, pode soar estranho. Mas antes de eu casar com a Ana Paula, antes dela casar comigo, a gente tinha o sonho de consagrar na comunidade. Então, a comunidade sempre veio como um valor importante para o nosso casamento. Então, essa aliança daqui, da consagração, ela dá o sustento para essa outra daqui. E essa daqui é mais importante que essa. Embora seja de prata e a outra de ouro, mas a nossa vida da comunidade dá o sustento para a nossa vida de casado, com as crianças, com tudo mais. Então, um conselho que eu posso dar é: permaneça na comunidade. Eu cheguei na comunidade, dentro de 2 meses eu estava namorando, mas a Ana Paula estava na comunidade há 5 anos, esperando encontrar alguém. E o que a gente fala aqui às vezes parece brincadeira, mas o alguém que ela estava esperando ainda não tinha chegado na comunidade. Já tinha nascido, mas não tinha chegado na comunidade. Então,
Você tem o desejo de encontrar alguém na comunidade? Persevere na comunidade. Convida alguém para ir para uma missão, para Ibitura, sei lá. Bitura. Né? Dá um jeito. Assuntos para outros momentos, né? Mas persevera na comunidade. Na comunidade você vai encontrar. Se o seu propósito é comunidade, sua vocação é comunidade, se o seu desejo e sua vontade é vocação ao matrimônio, por que é que Deus vai mandar uma pessoa para você lá no Paraguai, lá na Espanha, né? E eu acho que isso também, Jaine, é um ponto importante, porque às vezes a gente pensa assim: Deus fez uma pessoa para mim e Deus escolheu para mim quem é para ficar comigo. Gente, não funciona assim. Deus deu, e a gente viu hoje o dia todo, liberdade. Então, na minha liberdade, eu escolhi Ana Paula. Na liberdade dela, ela me escolheu. Então, eu não posso falar: olha, Deus, a pessoa que você deu para a minha vida. Não, eu entendo que foi Deus que colocou um no caminho do outro, mas foi na minha liberdade que eu escolhi. Então, Deus quer alguém para mim. Quem que o Senhor quer? Na sua liberdade, você vai ter que encontrar alguém. Então, a comunidade é esse celeiro cheio de riqueza, né? E tem um conselho importante. Esse aqui talvez seja desagradável para alguns, mas... Não, fala com força aí, Henrique, pode falar. Tá filmando ali, tá ao vivo. Gente, principalmente os rapazes. Você está interessado numa menina? Dá uma olhadinha se essa menina é para você, cara. Tem 30 rapazes interessados nela. Tem uma menina interessada em você. Tá vendo que está meio desproporcional? Né? Então, a gente tem que cair a ficha. Às vezes a pessoa sonha com aquela ali, mas às vezes não é a pessoa. Né? Eu quero aquela ali para ser minha namorada. Será que ela quer? Será que não tem mais gente interessada na disputa? Então, a gente tinha um princípio nosso de juventude lá 16 anos atrás, que era assim: quantas pessoas estão interessadas naquela fulana? 5. Quantas meninas estão interessadas em mim? 2. Então tem que achar uma menina que tenha 2 pessoas interessadas nela. Vocês estão entendendo? Não é ficar fazendo conta, mas assim, não sonhe muito alto, não. Não estou falando você é desajeitado, começa ausente a malhar, de beleza, né? Compra umas e de repente... roupas. Não, mas olha alguém creatina. Que combina, né? Olha alguém que combina. Às vezes, o rapaz, principalmente que funciona externo, ele olha uma pessoa e fala: achei aquela menina bonita. Mas aquela menina bonita é alguém que tem sentimentos, que tem valores, que tem história, que tem princípios, que tem vontades. E esse alguém que está embaixo dessa casca da sua percepção de beleza é alguém que pode não combinar com você. Então, eu achei muito bonita. Pode ser que dê certo. Eu achei muito bonita. Pode ser que não seja compatível. Então, procura alguém que seja condizente com a sua realidade, seus gostos, seu... Entendeu, gente? Não, sim. Perfeito. Uma coisa interessante é, menino não gosta que o rapaz chegue só para querer paquerar ela. Só interessado, sabe? A gente gosta de amizade. Então, a hora que eu vi alguém, já nem sabia quem era, que eu gostava, qual eram as minhas convicções, só chegava em cima. Sai fora. Não dá. Amizade, gente. Nós estamos num ambiente de amizade, sentar, de conversar. É engraçado, tem gente que manda um monte de mensagem, chega na cara e não conversa. Conversa com a pessoa. E na época nossa de juventude tinha os popstar, que todo mundo corria atrás. E nós que era mais tímida, talvez não com os padrões de beleza da época, muitas vezes ali as pessoas não dão tanto valor. E nós estamos no ambiente cristão. Então tem que também olhar, sim, a beleza ali, mas também a qualidade da pessoa. Isso é importante, porque nisso daí vai despertando um outro lado. Então tá aberto as amizades. Não é conversar só, vou conversar só com aquelas meninas ali, vou conversar só com os meninos. Todo mundo. Conversar, aproveitar, vocês estão nos quartos aí. As meninas, procurar outras amigas. Olha, quem você dorme do meu lado? Qual que é o seu nome? As meninas têm amigos. Os meninos, amigos. Nas barracas, amigos. E nesse ambiente, às vezes um amigo aqui, nossa, eu vou apresentar uma amiga. Vai surgindo, natural.
Então, assim, a amizade é muito importante. E não desesperar, lançar em Deus. Não posso falar nada, não. Pode ir aí, Flávio. O conselho que eu daria é semelhante ao conselho deles, a comunidade. Mas mergulhe na comunidade para servir o Cristo. Mergulhe na comunidade para buscar a tua santidade. E viva intensamente a tua missão dentro da comunidade. Que Deus tem algo para você. As pessoas, igual falou, o pessoal da comunidade é um celeiro de menino, olha quanta juventude. Só que foca o olhar em Jesus Cristo e sirva Jesus Cristo, que na oportunidade, aí sim você tem que aproveitar. Porque às vezes você perde o seu olhar dentro da comunidade com outros interesses e não sabe observar aquilo que Deus tem para você, porque você não está íntimo do Senhor. Você não está com o teu coração ligado ao coração dele, você não está buscando a sua santidade. Então foca na missão, permaneça na comunidade, e aí sim, a hora que você surgiu a oportunidade, o Senhor te apresentar alguém assim, pelas amizades, pela forma que acontecia, aí não fica dormindo no ponto não, aí vai fundo, mas primeiramente foca na missão. Perde o foco não. Não perde o foco não.